E sigo daqui destacando que em Alvorada a polícia investiga a morte de uma criança que foi atendida em uma unidade de saúde com diversos hematomas pelo corpo. Esse é o destaque com ele, Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Oi, André, bom dia para ti, para todo mundo que nos acompanha. E essa criança, uma menina de 3 anos, infelizmente chegou sem vida a uma unidade básica de saúde de Alvorada. Polícia Civil foi chamada, já ouviu familiares e encontrou alguns hematomas pelo corpo da criança, esses hematomas que serão analisados agora pela perícia. Então daqui a pouco eu volto, conto toda essa história e conto também o que vai acontecer com os responsáveis pela menina. Até já, Lucas, 11h46. No frio, um homem que usa muletas é flagrado roubando um casaco. É o destaque da redação com ele, Glauco Paza. Oi, Glauco, bom dia. Tudo bem, André? Bom dia a todos. E isso é a prova de que quem quer furtar, roubar, faz. Não interessa qual o limite, nem mesmo uma limitação física. É isso que aconteceu na região da Serra Gaúcha, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Olha só, esse homem levando um casaco por baixo de outro, sem pagar. Já a gente fala mais sobre isso, tá bom, André? Até já, obrigado, Glauco. 11h46, o valor para fazer a carteira Quantas sonoras de motorista vai ficar mais barato. Esse é o destaque do Guilherme Fadanelli. Oi, Guilherme, bom dia. Oi, André, bom dia. Uma boa notícia, né? Carteira de habilitação mais barata aqui no estado. Isso só vai acontecer porque uma decisão da Justiça desobrigou o uso daquele simulador de direção durante todo o processo ali para tirar a carteira. Daqui a pouquinho eu volto para contar de quanto vai ser esse valor mais baixo, André. Até já, obrigado, Guilherme Fadanelli. 11h47, a ilha do tráfico de drogas. Pois é, em São Leopoldo. Um condomínio foi o alvo de uma operação chamada Creta. Foi na manhã de hoje. Mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos. Lucas também traz esse destaque pra gente, não é mesmo, Lucas? E ilha, André, só no sentido figurado, porque na verdade esse condomínio está bem no meio da cidade e tem muitas pessoas que moram nele e infelizmente estão sujeitas à criminalidade. Mais um caso, André, de que criminosos, traficantes acabam ordenando a vida de todo mundo que mora naquela região. E isso aconteceu nesse condomínio, que é conhecido como Ilha de Creta, por isso leva esse nome à operação. E a polícia foi lá hoje, André, porque descobriu que criminosos, traficantes torturaram por 2 dias um desafeto, mas esse homem conseguiu fugir no momento em que seria levado para outro lugar para execução. Então, na operação de hoje, André, 3 presos na rua e adivinha, mais uma vez, estamos a 0 dias sem dar esse tipo de informação, André. Mais uma vez, um crime ordenado de dentro do presídio. 11h48 para quem está chegando com a gente agora. O SBT Rio Grande trazendo as informações da operação que aconteceu na manhã de hoje no Vale dos Sinos. Mais uma operação contra traficantes que atuam dentro de residenciais. E é isso que a gente vai tentar compreender melhor com o Lucas, porque muitos, ou grande parte dos moradores, ficam dependentes das ações e dos comandos destes homens que circulam ali pela região. Sem falar do que aconteceu de fato, que foi em setembro, de um homem que ficou durante 2 dias mantido em cárcere privado, sendo torturado, e conseguiu escapar e aí teria então comunicado à polícia. Ou seja, os moradores eram condicionados às ordens destes mandantes, não é mesmo, Lucas? Ô André, na melhor das hipóteses, os moradores estavam sujeitos à lei do silêncio. Aquela lei não viu nada, não conta nada para ninguém, finge que isso não está acontecendo. E na pior das hipóteses, tortura, execução e até mesmo expulsão dos condomínios. Então, mais uma vez, mais um episódio que isso acontece, que os criminosos tomam conta de um residencial onde muitas pessoas de bem moram e acabam comandando a vida de todo mundo que estava por ali. E nesse caso, André, a polícia chegou lá porque em setembro do ano passado, 3 criminosos, coordenados por um quarto que estava dentro da cadeia, torturaram, dentro desse mesmo condomínio, um homem durante 2 dias. Esse homem conseguiu fugir e contou tudo à polícia. Então a polícia hoje prendeu esses outros 3 e deu mais uma prisão
para aquele que já estava lá na penitenciária estadual do Jacuí, em Charqueadas, preso também. E nós conversamos com o delegado André Serrão, que está à frente desse caso, comandou a operação de hoje. Vamos ouvir o que ele nos conta. Uma vítima, ela era acusada pela organização criminosa de ter perdido uma carga de alto valor da droga ali na localidade. E, em razão disso, tinha sido ordenado pelo mandante, que se encontra recluso na PEJ do Rio Grande do Sul, de que aquela pessoa deveria pagar com a vida pelo Tribunal do Crime ali. 11h50, faltando 10 para o meio-dia, está aí as palavras do delegado André Serrão, que comandou essa investigação desde o final do ano passado, quando um dos parceiros, né, desses grupos, ele perdeu uma carga de drogas e por isso a ordem que veio de dentro da prisão lá em Charqueadas mandava que ele fosse morto. E por isso ele foi torturado durante 2 dias e conseguiu escapar, sabe-se lá de que jeito. Conseguiu escapar e aí buscar ajuda. Agora, nesse caso deste homem, houve uma perda de uma carga de drogas, pelo que eu entendi. Mas essa era uma das condições em que as pessoas eram levadas para o tribunal. Ou seja, elas eram julgadas e muitas vezes mortas. Em que condições essas pessoas passavam pelo tribunal do crime, hein, Lucas? André, o Tribunal do Crime a gente sabe que não é que nem a justiça comum, que tem direito a recurso, que tem direito a manifestação. Se a liderança que está lá dentro do presídio entende que a pessoa foi responsável por aquela carga, sendo ou não a responsável, eles ordenam uma pena. Questão de tortura, execução, como seria esse caso. Então, esse criminoso, lá dentro da cela dele, na penitenciária estadual do Jacuí, onde deveria estar longe da criminalidade, pegou o celular dele e disse: olha, o fulano de tal perdeu essa carga, a ordem é matar ele assim que possível. Então, dessa forma que funciona esse Tribunal do Crime. Em seguida, o Lucas volta com outras informações a respeito desta operação, que ainda segue com diversas apreensões, buscas, já houve prisão. Isso aconteceu no Vale dos Sinos. Daqui a pouco o Lucas vai trazer outros detalhes pra gente. 11h52, 12 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. E atenção, mais um capítulo do caso Rai. O Rai, esse torcedor que foi agredido no jogo do São José contra o Brasil de Pelotas. Ele segue internado, já faz 1 mês, hoje completando aí 31 dias que ele está internado, já passou por 4 cirurgias em estado grave. Está internado no Cristo Redentor aqui em Porto Alegre. O advogado de defesa reafirma a tese de que as agressões não aconteceram no hospital em que o Rai foi atendido. E o Glauco tem atualizações a respeito deste caso, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, André, e é a mesma tese do promotor que nós ouvimos ontem aqui no SBT Rio Grande, a posição do Ministério Público. O advogado afirmou que Rai não estava na confusão envolvendo os torcedores dos 2 clubes, sequer era aquele ônibus que ele deveria pegar para voltar para Pelotas. Mas ele entrou no ônibus justamente para não ter maiores confrontos com a Brigada Militar. Mas não adiantou, como a gente vê nas imagens, os brigadianos entraram na lotação, tiraram o Rai de dentro deste ônibus e ele foi levado para a delegacia. Para o hospital. Foram 12 torcedores que foram levados para o Hospital Cristo Redentor. O advogado, ele falou sobre as agressões que sofreu o Rai. Vamos ouvir o que ele disse a respeito deste episódio das agressões que sofreu o torcedor do Brasil de Pelotas. O Rai teve um requinte de crueldade maior. Porque, pelo fato de ele ser colega e ser confirmado, eles puxarem o nome do Rai e verificar que ele foi colega temporário, eles levaram o Rai para uma salinha que a gente acredita, né, nas investigações, que tenha sido uma antiga Copa, é uma salinha perto dessa entrada aí, desse acesso ao estádio, que acho que hoje, inclusive, era guardado até gás, alguma situação. É uma sala pequena que as testemunhas e vítimas do local que estavam ali presentes não conseguiam ver onde o Rai estava, somente escutavam ele ser agredido, né, e pelas batidas e pelos gritos dele, né. Gente, 11h54, 11h54. Eu quero chamar a atenção para essa investigação, porque Glauco Pazza, se confirmar todas as suspeitas da família, a mãe do Rai, ela é muito convicta no que aconteceu. Obviamente que nós precisamos acompanhar
esta investigação, que ela é executada pela Brigada Militar, né, pela Corregedoria da Brigada Militar, e que vai apontar de fato o que aconteceu. Se de fato este homem foi torturado por influência de ser ex-colega, o porquê ele foi retirado, olha, eu não queria acreditar que isso pudesse ser verdade, Glauco. E realmente quem vai apontar isso é a investigação. Agora, toda a investigação aponta por um espaço, uma dúvida que existe muito grande. O que aconteceu desde a saída do estado do São José, aqui na zona norte de Porto Alegre, até o Hospital Cristo Redentor? O que é importante também a gente chamar a atenção, antes da chegada ao hospital, que a gente vai em seguida explicar detalhadamente o que aconteceu com o Rai. Agora, o que é que aconteceu lá dentro do estádio? Houve uma briga na arquibancada entre torcedores, tá aí imagens da briga. Pelo que se sabe, foi essa troca aí, esses empurrões e tudo mais. Depois desta briga, 11 torcedores, né, do time de Pelotas foram encaminhados ali mesmo dentro do estádio para averiguação. E, neste meio tempo, o Rai, que, segundo o Ministério Público, não estaria na briga, não estaria brigando, estaria dentro do ônibus. Ele teria sido retirado de dentro do ônibus e levado junto aos 11 torcedores. Há relatos, isso precisa ser confirmado, uma das testemunhas de que o Rai estaria nesta sala que se refere. Aí o advogado, que é perto inclusive ali da bandeirinha do escanteio, onde teria esta sala para onde o Rai foi levado. O que aconteceu ali, nós não sabemos. É a investigação que vai apontar. A partir desse momento, em que depois que estes 12 torcedores, eles voltam para as viaturas, 4 viaturas da Brigada Militar, e são levados até o Hospital Cristo Redentor. E é esta imagem que nós queremos destacar. O momento em que os torcedores chegam até a emergência do Hospital Cristo Redentor, aqui em Porto Alegre. Acompanhe. O que nós temos de descrição de passo a passo, tá, André? Os torcedores chegando, aí a gente está vendo as imagens nas viaturas da Brigada Militar, então, só recapitulando, são levados para a recepção. Lá eles recebem o primeiro atendimento, eles têm que passar pelo processo que a gente chama de triagem. A gente vê aí que a vítima chega caminhando, né? Ali no ele chega caminhando até o hospital. Ele é atendido e depois, então, ele volta para o lado de fora, conduzido pelos policiais. Tá aí o Rai, ó. Nesse momento, o Rai ali aparece ele de costas. Nós temos uma narração, eu gravei ontem uma gravação narrando, inclusive com o tempo, Glauco, e a gente pode acompanhar agora o momento dessa chegada desses torcedores. As imagens mostram 4 viaturas da Brigada Militar chegando ao hospital na noite de 1º de maio. PMs retiram torcedores de dentro de 2 veículos. Eles foram detidos após uma briga. As câmeras internas registram que Rai Duarte foi o segundo torcedor a entrar na urgência, ainda caminhando às 8h03 da noite, quando é levado para a recepção. Depois é retirado do local por um brigadiano e encaminhado para a rua com outros torcedores. Rai volta à recepção e às 8h26 fica esperando encostado em uma parede. Às 8h36 ele entra em uma sala. 6 minutos depois, um funcionário chega rapidamente com uma cadeira de rodas. Às 8h44, Rai sai desacordado. Ele ficou cerca de 8 minutos dentro da sala com os policiais. Aí, portanto, o que aconteceu nesses minutos, cerca de 40 minutos, na recepção do Hospital Cristo Redentor. Inclusive, funcionários do hospital vão ser ouvidos, através de oitivas, vão ser ouvidos pela Corregedoria da Brigada Militar, que é quem faz a condução da investigação nesses casos envolvendo policiais. O que é importante também chamar a atenção. Mas o Rai está caminhando, está bem e entra na sala e sai desmaiado. Isto não quer dizer muita coisa, porque ele pode ter sofrido em algum momento alguma lesão antes de chegar ao hospital e esta lesão ter se agravado. Isso é muito comum em casos em que em órgãos internos como o intestino, por exemplo, isso é muito comum acontecer, ele ter sofrido alguma
algum ferimento e depois ter acontecido a hemorragia. Isso pode ter acontecido nesse caso, ou seja, a própria Corregedoria e Ministério Público descartam que ele teria sofrido alguma agressão no Hospital Cristo Redentor. Agora, é essa investigação que precisa ser apresentada, Glauco. O que aconteceu? Em que momento que ele foi e ficou ferido? Já que tudo indica, ele não participou da briga, ele não estava na briga, ele estava dentro do ônibus. E é isto que queremos esclarecer. É a população gaúcha que quer esclarecer o que de fato aconteceu entre o estádio e a chegada ao Hospital Cristo Redentor, Glauco. Pois é, em relação à razão, possível razão, por que ele foi parar em meio aos outros torcedores e foi levado pela polícia? Bom, aí a explicação da defesa é de que o Rai reclamou do procedimento dos policiais. Inclusive, teria dito, olha, eu sou ex-policial, vocês estão fazendo a coisa errada. E isso teria irritado os policiais. Bom, sobre a lesão, é uma lesão grave no intestino. Isso levou o Rai a ser internado, a passar por 4 cirurgias e ele ainda está em coma induzido. Mas tem mais uma parte da entrevista com o advogado falando a respeito dessas agressões. Ele reafirma, como a gente já falou lá no início, também de que não houve agressão dentro do estabelecimento, dentro do hospital. Vamos ouvir. O Rai não sofreu essas agressões no hospital naquele pouco período de tempo que ficou, que já estava mal de saúde em posse dos policiais militares, né, que fizeram essa barbárie. Bom, tá aí o advogado ali deixando muito claro, né, responsabilizando os policiais. Nós reafirmamos, estamos aguardando a investigação. A Corregedoria da Polícia está, né, seguindo com este processo de oitivas, isso, né, tem um prazo. E, por enquanto, esses 10 policiais, eles não estão na função de força tática, mas seguem trabalhando na Brigada Militar. Vamos seguir acompanhando o Rai, completando aí 31 dias de internação, segue em coma induzido depois de ter passado por 4 cirurgias. Agora, 12:02, atenção, 3 pessoas são presas em flagrante numa operação policial em Passo Fundo. Os 2 homens e uma mulher foram presos pelos crimes de extorsão, receptação de veículo e associação criminosa. Um caminhão que tinha sido roubado no domingo foi recuperado. A vítima passou a ser extorquida por meio de ligações e mensagens de WhatsApp, coagida a pagar mais de R$30 mil para que o caminhão fosse devolvido. O bem está avaliado em R$200 mil. As investigações iniciadas depois do registro de ocorrência levaram ao indivíduo que praticava a extorsão. Brigada Militar apreende 95 quilos de maconha em São Leopoldo. A droga estava dividida em 144 tijolos em um Vectra. Foi no bairro Campestre durante uma blitz voltada ao roubo de veículos na última terça-feira. O motorista do carro fugiu em direção a uma mata, abandonou o veículo e fugiu a pé. Nas buscas, um HB20 foi abordado nas imediações. Era um Uber que levava uma mulher que estaria indo resgatar o indivíduo que estava escondido no mato. A droga e o veículo Vectra foram apreendidos e a mulher encaminhada à delegacia. Crimes contra o meio ambiente, aves silvestres, carne de caça, pescado e utensílios de caça e pesca, além de armas de fogo e munições, foram apreendidos pela polícia. 4 ordens de busca e apreensão foram cumpridas em Bento Gonçalves, Mussum e Roca Salles. A ação busca combater crimes contra a fauna, principalmente a caça e pesca predatórias. A região das buscas faz parte da bacia hidrográfica do Rio das Santas, área de conservação ambiental que abriga várias espécies ameaçadas de extinção. Os donos das residências onde os materiais ilícitos foram localizados vão responder por crimes ambientais e Estatuto do Desarmamento. 12:04, atenção moradores da fronteira. Câmeras mostram 2 homens invadindo e furtando. Isto dentro de uma clínica lá em Santana do Livramento, em Glauco. Uma clínica odontológica. Isso aconteceu pouco antes do amanhecer do último domingo. A gente tem as imagens aí desses 2 criminosos. Esse aí, olha,
ele cavoca, procura tudo que pode ali junto à parte mais administrativa, né, da clínica, buscando coisas para furtar. E teve um outro que foi até na geladeira. Tem as imagens também desse outro homem que foi na geladeira. Olha aí, tentando achar alguma coisa que desse para comer ou para levar, enfim, e parece que em determinado momento ele bota ali alguma coisa no bolso e leva realmente, ou seja, eles fizeram uma limpa ali considerável, tá? Levaram inclusive notebooks e um celular. Isso, como eu disse, aconteceu pouco antes do amanhecer e aí começou o trabalho da polícia para tentar identificar, mas até agora não conseguiu identificar quem são esses dois criminosos que agiram assim, dessa forma, nesta clínica odontológica. Olha ali, olha a mão de obra daquele ali subindo na cadeira, tentando achar um lugar para escapar ou para tentar pegar mais alguma coisa. André, eles não são fáceis, viu? Agora, dentro de um refrigerador, numa clínica dentária, né? O que ele vai encontrar, hein? Eu não sei se não tinha até comida, sabe? Eu não sei se naquela geladeira não era comida. Enfim. Livramento, fronteira oeste do estado, né? Mais uma das regiões que a gente considerava pacata, né? Olha a quantidade de câmera, tem câmera até ali onde fica a geladeira, mas nem isso mais intimida, né? Eu não sei se daqui a pouco já estão, né, com alguma... não percebem, não estão em condições de perceber que há câmeras de segurança. Agora o estrago fica pro proprietário, né, que agora vai ter que arrumar ou então gradear, aquela velha história. A gente vai para a prisão e o pessoal fica solto por aí. 12:06, não é mesmo, Glauco? É verdade, é isso aí. 12:06 agora. Bom, temos uma boa notícia para quem está pensando em fazer a carteira de motorista. A CNH mais cara do país, que fica onde? Acertou. Aqui no Rio Grande do Sul, pois agora vai ficar mais barata. Não sei se é a mais barata do Brasil, mas vai ficar mais barata. E quem vai explicar pra gente é ele, Guilherme Fadanelli. Oi, Gui, bom dia, Gui. Boa tarde, já, Gui. Oi, boa tarde, André, boa tarde, Glauco. Pois é, a carteira de motorista hoje aqui no estado, ela está custando, André, R$ 2.714,16. Com o fim da obrigatoriedade do simulador, esse valor vai baixar para R$ 2.336,56. A decisão de não tornar mais obrigatório o uso do simulador para fazer a carteira saiu do TRF4. Essa decisão foi unânime. Tornou, então, opcional o uso desse equipamento pelos alunos nos centros de formação de condutores. Um levantamento do deputado estadual Fábio Osterman, do Partido Novo, mostra que o custo para tirar a CNH aqui no Rio Grande do Sul é R$ 370 em média, mais caro do que nos outros estados do país. Essa novela, André, ela começou lá em 2014, quando uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, obrigou o uso do simulador em todo o país. 5 anos depois, o órgão avaliou que o impacto no custo da CNH era muito alto e a eficácia desse sistema era baixa. Assim, o uso do simulador se tornou facultativo no Brasil. Apenas aqui no Rio Grande do Sul, o Sindicfc questionou essa decisão e a Justiça manteve os simuladores obrigatórios para tirar a carteira. Essa nova medida passa a valer dentro de 10 dias. Nesse período, vai ser o prazo ali para que autoridades e também os sindicatos, o Detran, Ministério Público Federal e a Advocacia Geral da União sejam informados dessa decisão. Agora, André, tem um porém. Ainda cabe recurso a essa decisão. Então vamos aguardar. Tá aí. Obrigado pela informação, Guilherme Fadanelli. Guilherme, fala de Caxias do Sul, Gui. Qual é a temperatura agora aí em Caxias? Se aqui é 12 graus, em Caxias deve estar muito mais baixa, não é mesmo, Gui? Agora tá 8 graus. Eu vou até sair um pouquinho do quadro para o André, só para vocês verem, olha só. Bastante neblina, tempo bem fechado aqui. Eu tô aqui na Festa da Uva, no mirante da Festa da Uva, e o ventinho aqui nas minhas costas, André. Aí a sensação térmica é muito mais baixa, mas daqui a pouquinho eu volto pra gente falar mais sobre o tempo. E vai seguir a tarde gelada em todo o Rio Grande do Sul, temperaturas inclusive perto de 5 graus no amanhecer aqui em Porto Alegre, temperaturas bem abaixo de 5 graus em muitas regiões, mas daqui a pouco a gente fala mais do tempo. Até quando será que vai esse frio, hein? Até quando vai esse frio? Rapaz. Tu sabe, Diz que tem chuva também, né? Até quando? Aí teremos mais uns dias de frio intenso. Aliás, o mês de junho, que começa hoje, vai ter como característica menos chuva do que o esperado, né, do que o normal,
mas teremos muitos dias de frio agora no mês de junho, que quando começa de fato, né, o inverno. Em seguida a gente fala sobre e traz outras informações sobre o frio, amanhecer gelado, mais um amanhecer gelado no Rio Grande do Sul. 12h, 10 minutos agora. Vocês lembram daquele caso, do caso do Gilberto? Nós vamos relembrar, faz aí cerca de 2 anos, pouco mais de 2 anos. O Gilberto é aquele angolano que ele foi agredido por engano junto com a namorada. Foi durante uma perseguição policial onde o alvo era o motorista que transportava este casal. Houve uma troca de tiros, os dois ficaram feridos e a namorada deste angolano, do Gilberto, que é aqui do Rio Grande do Sul, ela morreu dias depois. O Gilberto chegou a ser preso injustamente. E hoje ele vive em Portugal e tenta recuperar a vida e esquecer os traumas aqui pelo Rio Grande do Sul. Lucas Abate, passado aí cerca de 2 anos do acidente, me parece que foi no dia 15 ou 17 de maio de 2020, ou seja, pouco mais de 2 anos. Como está o Gilberto agora? Lembrando que o Lucas acompanhou muito de perto esse caso, desde o início, toda a investigação, inclusive teve contato com o Gilberto naquela época e nós acompanhamos a despedida do Gilberto aqui do Rio Grande do Sul, não é mesmo, Lucas? Isso, André, o caso foi no dia 17 de maio e no último domingo se completou 2 anos que o Gilberto saiu da cadeia após ficar preso injustamente por alguns dias. Você relembrou o caso, uma perseguição policial em que o alvo dos policiais seria o motorista que transportava os dois. Adorildes Laurindo, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, morreu no Hospital Dom João Becker, em Gravataí. E o Gilberto, além de ser baleado, também foi preso injustamente na época e só foi liberado, André. A gente até recorda do momento que ele sai da penitenciária de Canoas, ainda bastante debilitado, em uma cadeira de rodas. Ele só foi liberado depois que a história foi divulgada, foi revelada aqui pelo SBT, depois que se descobriu que era tudo um engano, um equívoco e que o Gilberto estava preso injustamente. Então, André, passados aí pouco mais de 2 anos, Gilberto tenta retomar a vida, carrega ainda algumas marcas físicas, principalmente nas pernas, onde ele levou o disparo, tem alguma dificuldade ainda de locomoção e marcas principalmente psicológicas. Tem muitos traumas ainda, muitos medos, André, mas deixou o Brasil, seguiu rumo Portugal na Europa, onde está já fazendo o mestrado há 2 anos, André. Ele vivia aqui no Brasil, tinha saído da Angola, viveu por um tempo no Brasil, agora foi para Portugal para concluir os estudos. E, conversando com a nossa equipe, ele revelou os planos para o futuro e também trouxe, André, uma novidade em primeira mão que a gente pode ouvir agora. Voltar para minha terra, né, Angola. Já faz muito tempo que eu não estou em Angola também. E também ainda tenho esse desejo de ter um projeto, né, que apela à não violência dos polícias, não violência policial. Até eu, aqui na cidade onde eu estou, já dei algumas entrevistas, até em jornais, e também já contactei a Anistia Internacional, mais ou menos o comitê daqui de Portugal, e também tem até isso já em primeira mão, tem uma livraria até que se ofereceu para escrever a minha história. 12h14, tá aí o Gilberto, 2 anos depois do que ele passou. O que ele passou foi terrível. Mal chegou. Eu lembro, Lucas, que quando ele veio conhecer a Dorildes, a namorada dele, que era daqui da região metropolitana, eles programaram um passeio, me parece que até a Serra gostariam de ir. E quando chegavam, estavam ali perto da Freeway, começou uma perseguição, eles estavam num carro de aplicativo, começa uma perseguição, eles não entendem o que estava acontecendo. Na verdade, o alvo era o motorista deste carro de aplicativo. Só que, em meio a toda a perseguição, suspeitaram do Gilberto. E o Gilberto foi preso e passou por um drama terrível, ao mesmo tempo em que a namorada estava gravemente ferida no hospital, Lucas. Então ele passou dias terríveis. Não só
não só preso, André, como ferido. Ele levou 4 disparos, foi socorrido num primeiro momento, depois levado à penitenciária de Canoas como se fosse um criminoso, como se fosse um bandido. Ficou lá por 12 dias, André. E imagina a situação do Gilberto, sem contato com ninguém, sem conhecer ninguém em Porto Alegre, na região metropolitana. A única pessoa que ele conhecia era justamente a Dorildes, que estava internada em estado grave no hospital Dom João Becker. Então, depois que ele conseguiu até o apoio de uma advogada, da Ana Conrad, na época, que acompanhou bastante o Gilberto, auxiliou ele, conversou com a gente na época, e a partir desse contato que ele foi liberado da cadeia e toda a história veio à tona, André. Eles tinham ido, ele veio para cá, para o Rio Grande do Sul, ele tinha o desejo de conhecer Gramado, mas a viagem que eles faziam era em direção a Tramandaí. Eles tinham passado o dia em Tramandaí e estavam retornando para Gravataí. Então foi nesse momento que eles entravam na cidade de Gravataí que se iniciou toda essa perseguição policial, que resultou nesse caso brutal, em que 2 pessoas totalmente inocentes foram vítimas dessa violência policial. E nessa conversa, André, que o Gilberto teve até ontem com o Glauco Paza, relembrando, recontando como foi tudo isso, ele lembrou também de uma situação que é definida por ele como triste, mas engraçada, e a gente pode ouvir agora. Na volta, quando tento passar por detetor de metal, aí apitou. Então, eu não estava entendendo, nem eles estavam entendendo. Eu passei a minha mala, a mala tudo ok. Tenta passar de novo. Passei eu, sempre apitar. Eu tinha me esquecido que eu tinha um projeto no joelho e o pino. Olha, ele dizendo, ele tem um sotaque português, mas ele explicando que passou a mala, mas quando ele ia passar no detector de metais, dava um sinal. E ele não lembrava que tinha, então, no joelho ainda, né, uma bala, por causa do tiro. Foram 4 disparos. E aí, o que aconteceu? Ele relatou, Glauco? Na verdade, a polícia fez aquele procedimento de praxe, né? Sim, faz a revista, mas imagina o drama faz um questionário. Só que ele tem um documento que ele carrega com ele. Ele tinha esquecido completamente. Ele tem um documento que ele carrega que atesta que ele tem este projétil, né? Que tem uma bala e que tem pinos no corpo. Sim. Por causa das cirurgias que ele teve que fazer, né? Agora, tu imagina... E aí ele foi liberado. Imagina o que passa pela cabeça de um homem, depois de ter, né, vivido tudo que viveu esses dias aqui, na hora que ele, tá saindo, né? Saindo pelo aeroporto, e ainda dá um sinal que ele volta a ser suspeito, porque naquele momento que dá o sinal, né? Todo mundo é suspeito. Tu imagina um filme que não passou, um filme que deve ter passado pela cabeça dele. André, ele falou um negócio que é muito triste. A gente eu acho que não separou essa parte, mas nós podemos aqui considerar também, o Lucas sabe muito bem, porque já conversou várias vezes com o Gilberto. Você voltaria, Gilberto, para o Rio Grande do Sul? Não. Para o Brasil, sim. Para o Rio Grande do Sul, não. É muito triste isso. Olha como a gente fica sendo conhecido muitas vezes lá fora, né? Fora do estado e fora do país. E traz a outra questão que logo depois do Lucas eu falo. Diga lá, Lucas. Não, e até o relato do próprio Gilberto nessa conversa com o Glauco, também em outras oportunidades, a gente sempre volta nessa pergunta e ele fala que não pretende, não tem essa vontade, nem teria coragem de voltar a Porto Alegre, mas ele sempre ressalta que ele foi muito bem recebido, muitas pessoas acolheram ele, receberam ele muito bem, abraçaram nesse momento de dificuldade, mas nem com isso ele consegue voltar, nem com isso ele consegue pensar em Porto Alegre como se fosse uma coisa boa, porque é um trauma tão grande o que ele passou nessa perseguição, que mesmo depois de todo o acolhimento, e ele fala isso muito bem, assim, que as pessoas, a própria imprensa, ele já mencionou que tratou ele sempre muito bem, ajudou ele muito bem, mas ele não consegue pisar em Porto Alegre mais. Na época falamos muito da questão do racismo, né? Falamos muito da questão do preparo dos nossos policiais. Eu imagino que ainda esteja a investigação, seguindo a investigação. Lucas, eu não lembro como que ficou o resultado desse inquérito pela Brigada Militar. Lembras de alguma coisa? Isso está em andamento? Então, André, na justiça comum, que seria para as pessoas civis,
esse processo foi arquivado. Entendeu que era uma situação decorrente de uma perseguição policial e deveria ser julgado na Justiça Militar. Certo. E na Justiça Militar o caso permanece em andamento, a gente não tem informação de como está a conclusão, se tem ou não, mas a informação que a gente tem é por parte até da defesa do Gilberto, é que recentemente foi pedido um laudo complementar das lesões sofridas por ele, mas como ele está em Portugal, não foi possível emitir esse laudo. Tá certo, muito bem. Então tá aí O André. A história do Gilberto, e que o Gilberto, que segue os estudos lá em Covilhã, lá no norte de Portugal, e que ele supere todo esse drama, né? Drama e tantas outras coisas mais que viveu por aqui, Glauco. Não, só a título de elogio para o Lucas Abate, aqui eu faço publicamente, todo o agradecimento do Gilberto pelo tratamento dado pelo SBT e mais especificamente pelo Lucas, que ajudou muito nessa situação, porque o Gilberto, ele acha que poderia ter ficado preso até não sabe quando, se não fosse realmente a gente mostrar aí aqui um elogio público para o Lucas Abate. Viu aí, Luquinha? Viu? Tô com moral, Glauco, mas todo mundo, André, Glauco, toda a nossa produção, a Grazi Stibe também na época trabalhou muito forte nesse caso, e a gente fez o nosso papel do jornalismo de verdade, que é aí mostrar a realidade, dar voz a todos os lados, porque muitas vezes se vê um preso, imagina que é criminoso, nesse caso não era, e olha só a reviravolta na história. Muito bem. Valeu, Lucas, valeu, Glauco, parabéns, Glauco também, que conversou com ele, e ao Gilberto, que certamente vai relembrar, vai acompanhar o que nós estamos falando e mostrando dele, que continue os estudos, que supere essa dor que ele viveu aqui, mas saiba que o Rio Grande do Sul está de braços abertos para receber muito bem o Gilberto. Tá bom, Gilberto? Meio-dia 21 minutos, vamos a mais um giro de notícias, porque um falso motorista de aplicativo foi identificado depois de um mês de investigações. Foi na região metropolitana. No local, o veículo usado no crime foi apreendido, além de objetos roubados que foram identificados por vítimas. O homem conhecido como Vesgo se passava por motorista de aplicativos para roubar os passageiros. A polícia cumpriu o mandado na casa dele em Cachoeirinha nesta segunda-feira. Ele foi preso. Um homem de 56 anos foi preso em flagrante por receptação. Foi nesta terça-feira na zona leste de Porto Alegre. Acusado de furtar 3 televisões, um celular e um PlayStation em uma casa, o suspeito tinha com ele 51 TVs smarts e monitores, 32 notebooks, 2 tablets, um PlayStation, 3 telefones celulares, além de R$ 220 em dinheiro e uma espingarda de pressão. O preso já possui antecedentes criminais. E atenção, porque a polícia de Alvorada está investigando a morte de uma menina de 3 anos. O que aconteceu com esta menina? Essa menina foi atendida na unidade de saúde do município e, de acordo com o relato do padrasto, ela estava tomando banho quando teve uma convulsão. O colega Lucas Abate está acompanhando mais esta história e traz para a gente os detalhes do que está acontecendo, do que está sendo investigado, não é, Lucas? Isso, André, é um caso bastante recente. Essa menina deu entrada ontem em uma unidade básica de saúde de Alvorada, já sem vida, infelizmente. E durante o atendimento, a tentativa até de reanimar essa criança, os médicos, André, perceberam alguns hematomas pelo corpo e isso levantou uma suspeita de que essa criança poderia ter sido agredida. Então a Polícia Civil foi chamada, começou a investigar esse caso, pediu alguns laudos periciais que podem indicar o que foi ou não a causa da morte. O depoimento do padrasto que estava com ela foi quem levou a criança até essa unidade de saúde. Nesse depoimento, ele falou que a criança estava tomando banho, teve convulsões durante o banho, que ele correu imediatamente com ela para essa unidade de saúde, mas que infelizmente ela não resistiu. Só que no dia anterior, André, essa criança já havia necessitado de atendimento médico por conta de uma febre, estava bastante febril, foi atendida, foi liberada e voltou para casa. E nesse dia anterior, até como estava bastante frio, criança bem agasalhada, não foi percebida nenhuma marca de violência.
por todo esse contexto, André, por não saber exatamente se a criança foi mesmo agredida, quais seriam as origens desse hematoma, ninguém foi preso até o momento. Certo. Mas a polícia está investigando esse caso, está ouvindo médicos, enfermeiros, familiares e aguarda essas perícias para saber exatamente o que aconteceu com essa menina. Bom, e ela teria ficado com essas manchas devido à convulsão. E pelo que se sabe, vizinhos, pessoas próximas, inclusive uma funcionária da unidade de saúde, é vizinha deles, é a que ajudou, inclusive, no deslocamento da menina para atendimento. Também as pessoas próximas disseram nunca perceber absolutamente nada, né, Lucas? Isso, André. Essas pessoas já foram ouvidas ainda ontem, até de forma preliminar, apontaram que não havia nenhum histórico de violência, nunca ouviram nada de choro, de alguma reclamação, de brigas envolvendo esse casal. Mas a polícia, claro, não pode descartar nada nesse momento. A Delegacia da Mulher está investigando esse inquérito e o que vai ser fundamental para se concluir essa investigação é justamente o laudo pericial para apontar o que foi a causa da morte. Segundo a mãe, relato da mãe também para a polícia, essa criança já tinha sim um histórico de convulsões, então é mais um elemento que vai ser levado em conta. Bom, e por isso também o cuidado, né? A gente já viu aí em rede social já condenações. Vamos aguardar o resultado da perícia. Vamos saber de fato o que aconteceu. Há explicações que, de fato, se essa menina tem convulsões, pode ter tido essas manchas no momento de convulsão, verdade, é possível, mas apenas, né? E por isso a importância da perícia para, de fato, apontar aí o que aconteceu. Glauco, queria falar alguma coisa, Glauco? Não, essa questão do julgamento, agora não tem muito a ver com esse assunto, mas já nós vamos falar. A questão que aconteceu no Inter agora de manhã, já está dando uma reviravolta na internet. Jogadores do Inter não treinaram, tá? Olha bem, presta atenção. Por atraso nos pagamentos dos direitos de imagem. E já tem um movimento na internet dizendo o seguinte, são mercenários. Calma. Já nós vamos falar sobre isso, mas é o assunto que sacudiu amanhã no Beira-Rio. Os jogadores do Inter não treinaram e o problema, ó, tá aqui. Mas será que a culpa é dos jogadores? Já, viu? Eis a questão. Meio-dia, 27 minutos. Olha só essa história de um homem que foi flagrado furtando um casaco, Glauco. Mas tem... Tá, mas espera aí só um pouquinho. E ele tem dificuldade de caminhar, correto? Sim. Para caminhar, sim, mas para furtar, não. Não. Deu para ver que não tem dificuldade alguma. Olha ali. Isso aconteceu em Vacaria. A gente sabe, Vacaria é úmido? É. Vacaria é frio? É. Tem que usar casaco? Tem. Mas tem que pagar o casaco. E esse homem não pagou. Olha só como ele entrou disfarçadamente atrás da arara. Ele tirou o casaco que ele tinha. Olha ali, ó, presta atenção. Ele escolhe o casaco que ele vai levar, dá uma olhadinha marota, tira o casaco que ele vestia, que era dele mesmo, e agora ele vai botar o casaco que estava na arara. Isso mesmo, rapaz. E aí, para disfarçar mais ainda, ele bota o casaco dele, né, que ele já tinha antes, por cima do casaco furtado. E depois disso tudo, ninguém notou nada. Olha ali, a gente está vendo que o pessoal está sendo atendido normalmente. Certo. Ele veste o casaco, pega as coisinhas dele, ó, dá no pé. Só que se deu mal, viu, André? Porque depois ele foi localizado, tá? Até pela dificuldade de locomoção, né? Talvez seja alguém já mais conhecido da cidade. E foi localizado com o casaco e disse o seguinte, não, eu peguei, mas eu ia voltar lá para pagar. Ele teve a cara de pau de dizer isso aí. Se enganou, esqueceu, foi experimentar. Só que é o seguinte, é como eu botando esse meu casacão, viu o que aconteceu com ele? É como se, né, eu tivesse feito a troca, aí o último, o casacão aqui. Olha o que acontece com ele. Ali, fica todo atado embaixo, ele põe e é tão grosso que ele não consegue, entendeu? E aí ele vai embora.
e aí ele vai embora. Não, eu vou te dizer. Não foi? Olha só. Não. Até eu me sinto até ministro aqui do STF com esse casaco aqui. Capotão, né? Hein? Tá bonito. Não, tá bonito. Tá bonito, hein? Tá bonito, tá Ó, bonito. que tal, hein? Aliás, será que o Isra me deixa ficar com esse casaco aqui hoje? Tava bom, hein? Ficar com o casaquinho aqui. Nós conversamos com o dono da loja, tá? Para confirmar se realmente tinha acontecido. Aconteceu ontem lá na cidade, tá todo mundo falando, né? Vacaria é aquela história. Um fala numa esquina e a cidade inteira fica sabendo. Ah, e uma câmera ainda? Ainda mais com a câmera registrando tudo. Ele ficou de frente para a câmera ainda. É. E é o seguinte, ó, o prejuízo seria de R$120 o preço do casaco. Só que, como eu disse, o casaco voltou. Agora, eu não sei se ele vai conseguir vender o casaco que já foi usado, né? Enfim. É 220. R$220, 220, corrigindo aqui, não é 120, é 220. Não é 110, é 220. A inflação pegou, o pessoal botou assim, mas tem inflação, gente, é 220, tá? Aí ele põe ali, ó, cara, fica apertadão ali, porque... Não, né? olha, eu vou te dizer, e assim, ó, o medo de que as pessoas flagrem, ele não tem... É uma coisa incrível. E outra, se tivesse que sair correndo, ele não ia conseguir, porque ele tinha ali ó, a muleta. Olha, ó, pra quem tá chegando agora, meio-dia e 30. Meio-dia e 30 minutos. Aconteceu ontem nos Campos da Vacaria, né? Lá na região da Serra, dos Campos de Cima da Serra. O rapaz entra com a muleta e aquela coisa, muita gente, né, ele tem dificuldade, de fato. Nessas alturas, não sei nem se ele precisaria. Nós não vamos brincar com a deficiência, Não, mas o problema é a cara de pau. Não, tem isso. Eu não sei se, de fato, eu não consigo enxergar aqui se ele tem algum problema na perna. Tem sim. Né? Ele tem. Ele usa ali a muleta. Porque daqui a pouco, que às vezes a muleta daqui a pouco é usada até pra, né? Não sei, mas nesse caso ele precisa da muleta. Não, só um pouquinho. Se não for... Tem que levar ele para Gramado. Mas... Não, você tem que dar o quiquito para esse homem, pelo amor de Deus. Mas tem gente que assalta até de cadeira de rodas, já não viu? Os caras de cadeira de rodas vêm, aí põe num cantinho e aí levanta e vai embora, entendeu? Em Canela teve um rapaz numa cadeira de roda com dificuldade nos braços. Sim. Gente, eu não tô fazendo aqui, ó, não tô espizinhando. Não, ele foi cometer um assalto com toda a dificuldade dele. Ele segurou a arma com o pé, foi? Foi, tentou. Depois viram que não era bem assim, me parecia que era um simulacro, enfim. E eu sei que deve ter gente me vendo assim, mas Andrei, e aquela vez com a tua mãe? Sabe que uma vez eu fui com a minha mãe pra Brasília visitar o meu irmão? Achei que tava xingando. Aquela vez com a tua mãe? Não. Minha mãe, 80 e poucos anos, no aeroporto. Eu disse, mãe, vamos de cadeira pra facilitar. E ela, tudo bem, braba e tal, mas tudo bem, foi, quietinha assim. Faz uns 5 anos isso. Aí quando eu cheguei na hora do embarque ali, ela queria ir ao banheiro, né? Aí eu, né, com a cadeira de roda, quando paro assim, um monte de gente sentado, a minha mãe foi ao banheiro e levanta e foi pro banheiro. Mas fez um milagre! Mas voltando para essa história aqui. Voltando para essa história, isso foi ontem em Vacaria, muito frio que fazia. E olha, se ele tivesse pedido uma doação, sabe-se lá se não tinha ganho, hein? Sabe-se lá se não tinha ganho. Né? Aí ele foi, aí o que ele fez? Ele tirou, botou o casaco que ele queria e por cima tentou colocar o casaco antigo dele. Só que estava tão apertado e ele, coitado, ali com dificuldade, um deficiente, talvez nesse momento ele não conseguiu, né, soltar ali a muleta e botar, mas ele saiu assim, ó. Ele saiu meio atravessado, Mas que coisa séria. Mas aí encontraram ele. Vamos repetir, nós não estamos rindo do problema físico dele, que eu acredito que ele tenha. Nós estamos rindo... Gente, pelo amor de Deus, uma cidade como Vacaria chega e pede ajuda, se for o caso, mas não vai fazer isso aí, né? Virar mico ainda na cidade. Não há dúvida, e por isso que eu digo, uma pessoa que, poxa, numa cidade fria, ele que tem problemas, num momento desses, vai, busque uma doação, tem lugares de doação, tem tantos lugares, tem assistência de prefeitura, ou mesmo na loja. Né? Diga que está com frio agora. Não sei qual era a intenção dele. Ele não consegue colocar o casaco, põe meio atravessado e se vai embora. Isso aconteceu ontem em Vacaria. Ele foi encontrado e ele disse o quê, Glauco? Ele ia voltar para pagar. Sim. Espera sentado, viu, comerciante? Não volta, não. Meio-dia, 33 minutos e foi reativado aqui em Porto Alegre os centros de atendimento para quem procura, né? Tem problemas respiratórios, está com dificuldade. E esse é um momento importante, porque nós temos o frio, 12 graus nesse momento em Porto Alegre, há um aumento de casos de Covid, Glauco,
Nós tínhamos na crise do Covid 9 mil gaúchos internados, o mínimo que tivemos foi 500 e hoje são 1.000 pessoas internadas, 1.000 gaúchos. Ou seja, temos a Covid, temos H1N1, temos a H3N2. Mas o Fadanelli tem os detalhes para a gente deste centro de atendimento, não é mesmo, Fadanelli? Pois é, André, ao todo são 6 centros aí na capital. Eles ficam localizados nas unidades de saúde Tristeza, São Carlos, Santa Marta e Modelo, além da Clínica da Família Álvaro de Fini e do Centro de Saúde API. Com a reabertura, a Prefeitura da capital vai ampliar a capacidade de atendimento à população de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite ou das 11 da manhã às 8 da noite, dependendo do local. Nesses centros, o paciente com sintomas de Covid será atendido em locais específicos, garantindo maior segurança. A testagem será realizada ali mesmo, conforme a avaliação do profissional de saúde. Mas atenção, naqueles casos mais graves, André, como sintomas de falta de ar, febre, por mais de 3 dias, dor no peito, a recomendação é procurar diretamente os serviços de urgência e emergência. Todo esse plano foi montado porque houve um aumento na procura por atendimentos nas unidades de saúde aí da capital. Aqui em Caxias, André, a Secretaria da Saúde também acompanha a evolução dos casos de Covid-19, mas ainda não anunciou nenhum reforço específico nesse sentido. A segunda maior cidade do estado, André, já teve agora no mês de maio 15 mortes e 3.164 casos positivos. André, é uma questão que, olha, tem que ter muita atenção nessa época do ano. Nós temos emergências lotadas, nós temos um clima que não está ajudando. Eu estou vendo para o lado de fora agora, não tem sol, está úmido, tem previsão de chuva, o frio vai continuar. Então, olha, vacinação acima de 60 anos já, 4ª dose liberada, as pessoas têm que procurar aqui na capital os locais indicados, têm que fazer o devido cuidado em relação a influenza, que também está com uma incidência muito grande, e um fato que chama atenção, bastante preocupante. Até o Hospital Moinhos de Vento recolocou aquela estrutura provisória, ou hoje, seja, né, não é brincadeira. A partir de agora já está funcionando. Antes de voltar para o Fadanelli, é só lembrar também que hoje, viu, Fadanelli, às 2 da tarde tem a reunião do Centro de Crise do Covid, e às 2 da tarde vai ter uma reunião com o governo do estado, porque hoje é o dia dos avisos, né? Quem sabe vão alertas para regiões aqui do estado, a gente não sabe. É reunião que acontece a partir, me parece que às 2 da tarde, né, Fadanelli? Ficar de olho porque pode vir novidades, né, André, dessa reunião. E a gente vai mostrar agora uma palavrinha da Secretaria Municipal de Saúde aí de Porto Alegre, o diretor adjunto de Atenção Hospitalar e Urgências, que explica um pouquinho melhor por que tomar essa atitude agora na entrada. E a gente está já na porta do inverno, né, André? Vamos ouvir. A gente vai ter um reforço adicional aí nesses meses do frio para dar um certo conforto aí para a nossa comunidade usuária. Aqueles que já fizeram a primeira dose, façam a segunda. Os que não vacinaram ainda influenza e podem ser vacinados, procurem também a vacinação. A prevenção sempre é o melhor caminho. E também evitar lugares fechados, sem máscara, sem proteção, na tentativa de não ficar doente. André, uma coisa muito importante, uma das possibilidades que podem ser determinadas a partir de hoje dessa reunião, a volta do uso obrigatório de máscaras em vários locais. As prefeituras, muitas delas estão já com uma tendência de obrigatoriedade. Então, ficar de olho e mais do que nunca, né? Prudência. Verdade. E outra, vacinação. Eu escutei hoje 53% apenas do público-alvo completou o esquema vacinal. Então, há muita gente que não completou o esquema vacinal no que se refere à Covid. Então, importante essa atenção também. Mais alguma notícia aí de Caxias, além do frio que deve estar fazendo nesse momento aí, Fadanelli? É o Fadaneve, André, né? Não vai ter neve, hein, André? Não me assusta. Mas daqui a pouquinho eu volto para falar um pouquinho desse frio. Tá. Mas, não sei se eu estou muito tempo aqui, André, mas parece que esfriou mais ainda desde o início do jornal. Daqui a pouquinho a gente conversa. Não, tudo bem. Tá bem? Eu não estou sentindo. Agora, falando sério, eu estou dentro da redação, eu não estou sentindo os pés. Adormece, né? Faz que nem eu estou aqui assim, ó, tô me mexendo. Verdade.
É o trabalho laboral, exercício laboral durante o jornal. Para ficar esquisito assim, eu prefiro ficar na minha aqui. Parece com os o pé bonecos aqueles, né? Os bonecos. 12h39, 12 graus. Em seguida a gente vai falar, portanto, do tempo. Né? A gente volta com o Lucas Abate sobre a operação que aconteceu. A operação que aconteceu na manhã de hoje. Ilha do tráfico de drogas. Isto em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, um condomínio que foi alvo desta operação. Foi na manhã de hoje. E o Lucas tem os detalhes. Teve gente presa, teve gente que já estava presa. O que aconteceu hoje de manhã? Diga lá, Lucas. E André, vou falar de novo isso, que ilha só no sentido figurado, porque não tem nada de ilha, não tem nada de isolado. Os criminosos viviam no meio da cidade, dentro de um condomínio habitado por muitas pessoas, a maioria de bem trabalhadores que lutaram para ter sua casa própria, ter seu cantinho, sair do aluguel, mas chegam lá e acabam ficando sob controle desses grupos criminosos que só querem lucro com tráfico de drogas e de armas. Então hoje a polícia foi em busca de 3 criminosos que estavam atuando dentro desse condomínio, ordenando o que as pessoas faziam ou deixavam de fazer, muitas vezes impondo aquela lei do silêncio, em que a pessoa não pode falar nada do que viu, e em outras vezes, André, até mesmo expulsando moradores de casa para usar esses apartamentos, essas casas, como depósito de drogas para tentar fugir da polícia. E como é que os agentes chegaram? Como é que eles descobriram esse local, André? Por causa de um crime que aconteceu no dia 3 de setembro do ano passado. Os criminosos, por uma ordem que partiu de dentro do presídio, de dentro do sistema prisional, pegaram um desafeto, que era ex-integrante da quadrilha, torturaram por 2 dias dentro do condomínio e no momento, André, que eles iriam fazer a execução, que iam levar ele para outro lugar para cometer o assassinato mesmo, esse homem conseguiu fugir e contou tudo para a polícia, André. 12h41. Meio-dia e 41 minutos, tá aí os detalhes dessa operação que aconteceu em São Leopoldo. E pode colocar a sirene, porque foi bem cedinho. Foi quando a polícia chegou. Olha aí, põe o áudio. Tá aí os policiais entrando em uma das residências, arrebentando a porta. Repetindo, foi na manhã de hoje em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. E desses, 3 foram presos, né, Lucas? Um já estava preso. E a polícia segue durante todo o dia de hoje fazendo outras diligências, principalmente apreensões. Porque há importância, a polícia precisa atrás de provas, porque há relatos de muitos crimes que aconteceram nessas residências, não é mesmo, Lucas? Inclusive homicídios, André. A polícia não descarta que outros homicídios, outros assassinatos, torturas aconteceram dentro desse condomínio que fica no bairro São Miguel, em São Leopoldo. Então, além da prisão hoje, os agentes foram atrás de provas. Apreenderam até o momento uma grande quantidade de drogas, inclusive contaram com a ajuda de cães farejadores do canil da Polícia Civil, ajudaram a encontrar essas drogas, balança de precisão, anotações, celulares, tudo isso que vai subsidiar outras investigações, André. Mas o que chama atenção, mais uma vez, eu acho que todo dia a gente traz algum caso aqui, com ordem, com origem dentro do sistema prisional, em um local que os criminosos deveriam estar isolados, se recuperando para sair do crime. O que eles fazem? Transformam a cela em um escritório do crime. Se associam lá dentro com o celular, coordenam tudo, ordenam quem vive, quem morre, quem pode sair, quem não pode, André. Tudo isso bancado com dinheiro público dentro do nosso sistema prisional, que tão caro custa. Para todos nós é um grande valor que o Estado gasta e os criminosos, infelizmente, usam isso como um escritório do crime. E o delegado André Serrão, André, comentou também sobre essa imposição de poder sobre os moradores do condomínio. Por vezes nós chegávamos para tentar alguns flagrantes na localidade e a gente era impedido pela própria população, que parecia ser conivente com o tráfico de drogas, quando na verdade pudemos apurar que elas são
ordenadas pelo tráfico de drogas a cometer esse tipo de atitude quando as forças de segurança e quando as vinculadas chegam ali na localidade. Aí, olha só que relato importante, né, da situação que vivem esses moradores, que são, cujas ordens, uma delas é impedir a entrada de policiais ou de suspeitos, inclusive, que possam prejudicar o trabalho do grupo lá dentro. André, mesmo, Lucas? O que normalmente acontece? São níveis de demonstração de poder. Aquele que atinge todo mundo, a lei do silêncio. Ninguém pode mencionar o que acontece ali dentro, não pode falar nada, se acontecer algum crime, não pode denunciar. Então todos os moradores acabam ficando sob essa lei do silêncio. Numa situação até mais crítica, os criminosos ordenam que pessoas de bem guardem drogas e armas dentro de casa para tentar dificultar o trabalho da polícia. Quem se nega a fazer isso, André, é expulso de casa com muita violência. E se mesmo assim demonstrar qualquer tipo de resistência, ou se daqui a pouco a pessoa é expulsa e procura a polícia, elas são condenadas no tribunal do crime, infelizmente, a uma sentença de morte, André. Então tem gente ameaçada o tempo todo que acaba tendo que servir aos criminosos só para não sofrer nenhum tipo de represália. Muito bem, tá aí Lucas Abate, que acompanha os desdobramentos dessa operação que aconteceu na manhã de hoje, no amanhecer desta quarta-feira, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. 3 pessoas foram presas, uma já estava presa, que era quem comandava, né, Lucas, os crimes, comandava de dentro da prisão. E muitas apreensões foram feitas. Eu acho que um carro também foi apreendido, né, Lucas? Um veículo foi apreendido, correto? Isso, André, várias apreensões foram feitas, você até não conseguiu. Eu vi que passou uma moto bem barulhenta por aqui na frente do Palácio da Polícia, mas várias apreensões foram feitas, principalmente drogas e celulares. Todo o material que vai ser analisado agora pela polícia, certamente os agentes vão encontrar outras ordens, outros suspeitos e saber exatamente o que acontecia dentro desse condomínio, que se chama, André, Ilha de Creta, por isso que dá a referência ao nome da operação. E o que deu início a essa investigação, Glauco, foi lá em setembro, quando uma pessoa estava mantida durante 2 dias em cárcere e não só presa, né, mas sendo torturada, ele conseguiu escapar. E aí foi então para a polícia que comunicou o que estava acontecendo e a partir daí a investigação. André, mundo real, você que está em casa, não são palacetes, não são casas de luxo, olha, é condomínio popular e as pessoas têm que se submeter a esta ordem dos criminosos. Que absurdo isso aí, André. Parabéns para a polícia. Agora, tem que fazer mais e mais e mais. Diga, Lucas. Não, deixa eu falar, quem imagina que isso é uma situação isolada na região metropolitana, nas periferias, porque tantas vezes a gente acompanha a operação, tem um exemplo pertinho de mim, eu estou no Palácio da Polícia aqui, esquina da Ipiranga com a João Pessoa. Se eu andar, acho que uns 500 metros lá para trás, tem um outro condomínio que todo mundo sabe que é tomado pela criminalidade, que os moradores também ficam refém. Então não é uma situação isolada. Infelizmente, Lucas, muitas pessoas vivem sob a mira desses criminosos. E não pensem que são locais, né, que é periferia, que são locais distantes. O próprio local em São Leopoldo me parece que é perto do centro, correto? Bairro São Miguel, André. Eu não conheço exatamente São Leopoldo, mas é o bairro São Miguel, uma região bastante residencial. Pelo que eu entendo, fica, você indo para Novo Hamburgo, fica do lado esquerdo, né? Como se fosse ali, né, um pouco antes do bairro Charlau, ou seja, ali perto do Rio dos Sinos. Ou seja, do outro lado, de um lado fica o centro da cidade, do outro lado da estrada fica o bairro São Miguel, pelo que eu entendo aqui dessa localização. Portanto, não são em regiões distantes. Ali tem a própria BR-116, que leva a muitos locais, enfim, a pontos de fuga, né? E, portanto, como disse o Lucas, pertinho do Palácio da Polícia também há locais assim, como nós temos aí em tantos outros. Não são em locais distantes, longínquos, né? Na periferia, não, em regiões, inclusive, mais centralizadas. Obrigado, Lucas Abate. 12h, 48 minutos, atenção para este flagrante. 2 casais são filmados, 2 belos casais, né?
Ah, foram jantar fora? Foram para um jantar? Não, eles estavam levando celulares. Telefones celulares, Glauco. Pois é, essa imagem da câmera de segurança de uma loja de celulares que fica no centro de Camaquã, essa imagem diz tudo. Você tá vendo aquele casal ali, ó, a mulher de braços cruzados, o homem dá uma olhadinha e tal. Eles fazem parte desta representação, digamos assim, de que tá tudo bem, são consumidores convencionais, só que não. Atrás tem mais gente agindo do mesmo grupo e, no caso, pegando celulares que estavam ali expostos, isso mesmo. O prejuízo ultrapassa os R$3.000 e o dono dessa loja nem iria notar se não fosse, claro, depois ele viu, né? Mas se não fosse a imagem da câmera de segurança, ele não ia notar que tudo foi tão bem armado. Justamente por quê? Porque essas pessoas ficavam na frente para disfarçar, enquanto as outras agiam lá atrás. Ali, só para você entender, você que está em casa, fica uma espécie de vitrine, onde estão expostos telefones celulares de vários valores, mas neste caso aqui o que conseguiram levar ultrapassa os R$3.000. Repetindo, isso aconteceu no centro de Camaquã. Não tem lugar, qualquer lugar para eles serve. E aí é aquela história, quem está trabalhando, atendendo, olha para aquele casal ali, não percebe que lá atrás está acontecendo a ação. Esses dois aí, esse mais alto e essa moça com uma sacola fazem parte do grupo? Sim, estão ali só para encobrir a ação. Eles enganam tanto que até eu achei que eles não faziam parte do negócio. Viu? Não, e daqui a pouco esse grandão aí, o homem, ele dá uma olhada para trás, ele vê tudo que está acontecendo. Só que ele faz parte do grupo. Certo. Vai tá aí a câmera de segurança para mostrar. Ó, olha ali, ó. Vamos ver como é que tá a situação. Já levou? Tá, pronto. Pegaram? Tá, partiu. Dá pra ir embora, foi? Bora. Dá no pé. Que coisa séria. Mas aí, ó, fica ali disfarçando, ela no telefone, olhando, né? Enquanto que os dois daí, o momento que conseguem, que eles percebem que eles pegaram, o outro casal pegou o que queriam, vai todo mundo embora. Aí, ó. Ela disfarça, dá uma mordidinha ali, né? E até entra um outro consumidor em determinado momento da imagem, entra um outro consumidor que quando eu olhei, esse aqui também faz parte. Não. Aquele não tinha nada a ver com a história. É que esses aí representam tão bem. Põe ali a mão por cima, olha. Né? Ele põe a mão por cima, né? O de trás lá pegando o telefone, ó, ele volta isso. Ali, ó. Olha aí. A mão por cima, aí ele pega o que tem que pegar. Aí quando o outro casal ali mais à frente percebe que deu certinho, ó, ele tá meio que, eu acho que com óculos na mão, ela olha pro telefone, os dois se viram agora para dar uma espiadinha. Ó a espiada. Eu já não sei se ela não tá olhando até a câmera invertida, assim, para ver como é que tá a ação lá atrás. Tipo retrovisor, né? Usando o telefone com o retrovisor ali pelo reflexo. Deu certo, ó. Deu certo. Vambora. Conseguiu, pegou. Ninguém tá olhando? Não. Agora a gente vai. E foi embora. É assim, né? Mas tá aí a câmera, tá aí a mãozinha lá, só pegando o telefone e os dois disfarçando. Ela olha, ela acho que tá lixando unha, né? Hein? Hein? Disfarçando ali, aquela coisa, disfarçando. Tu vê só, né? E a gente não percebe. Acima de qualquer suspeita, né? Isso aconteceu em Camaquã. E aí, quando eles veem que deu tudo certo, conseguiram o que queria, né? Que os comparsas... Não, e outra, tem gente passando na rua. Muito bem, seguimos adiante. 53 minutos, atenção, mais um mês está começando e com ele, mais uma oportunidade de você colocar em dia aquilo que, por um motivo ou outro, não conseguiu. Que tal começar pelo mais importante? A sua saúde. E para isso, claro, você já sabe que pode contar com a IBCM. O plano de saúde da IBCM é feito para os servidores públicos e já cuida da saúde das famílias gaúchas há mais de 90 anos. São diversas especialidades médicas à sua disposição, assim como odontologia, terapias, físio e fonoaudiologia. Ser beneficiário da IBCM é sinônimo de saúde e segurança. Sabe por quê? Porque com a IBCM você não tem taxas de exames e de consultas. Assim você já sabe o valor da mensalidade sem surpresas. Motivos para cuidar de você e de quem você ama.
Claro, motivos não faltam. Então ligue agora mesmo para 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público, municipal e estadual. Obrigado, IBCM, sempre em parceria com a gente. Obrigado pela confiança e por estar aqui conosco no SBT Rio Grande. Muito bem, a quarta-feira foi mais um dia com amanhecer gelado. Não só o amanhecer, mas neste momento 12 graus. Continua gelado em todo o estado. A mínima foi lá nos campos de cima da serra. Qual foi a mínima? Eu não vou falar. Quem vai falar é ele. O Guilherme Fadanelli. Diga lá, Gui. Olha, André, só para dizer que eu já tô com uma experiência de meteorologista, viu? Eu senti que a temperatura tinha baixado. A gente começou o jornal com 8, já tá 7 agora aqui em Caxias. Nossa. O vento tá aumentando, André. Só um pouquinho, o Glauco Paz não para de correr no estúdio. Calma, ele vai, daqui a pouco tem o blocão do esporte e ele, para se esquentar, eu acho que ele vai entrar em campo, em jogo mesmo. Tá que nem jogador de futebol, para lá e para cá. Ó, agora tá assim, ó. Diga lá, Gui. Não, para quieto. Pois é, ó, para quieto. Todo mundo tem que se aquecer, né, André? Tem que dar algum jeito aí pra espantar o frio. Olha, mas a mínima, André, segundo as informações que a gente recebeu dos nossos colegas da Metsul Meteorologia, não foi aqui na Serra, não. Foi lá em Pinheiro Machado, na região da Campanha, onde fez menos 5 graus. E em Pelotas, menos 3,2, André. Então, hoje, o prêmio do lugar mais frio do estado vai lá para o sul do estado. Aqui em Caxias, por exemplo, a mínima registrada foi de 0 grau. Agora, hoje o tempo aqui no estado vai ficar dividido, André, vamos dizer assim. Da metade sul, a gente vai ter um dia com sol entre nuvens. Na metade norte, a gente já tem registros de chuva lá no noroeste do estado e essa chuva deve avançar, André, ali para a região do Alto Uruguai, o Planalto, chegando aqui à Serra até a Grande Porto Alegre. Então hoje, até o fim do dia, a gente deve ter chuva na metade norte do estado. E esse frio aí vai continuar com a gente, André, com umidade, porque frio com umidade não tem coisa pior, né? E vai continuar aí nos próximos dias. Pois é, parece que domingo vai ter muita chuva, mas amanhã a gente atualiza com a Estael Cias da Metsul. Muito bem, obrigado, Fadanelli, direto da Serra, direto de Caxias, com bastante frio. Agora eu vejo que tem vento, tá ali o coqueiro balançando e o Fadanelli congelando. Um abraço, Guilherme Fadanelli, direto de Caxias. Faça o SBT Rio Grande com a gente, nos mande mensagem pelo número 051, anota aí, faz uma foto e anota, tá? Põe na sua agenda. 051, tá aí, 9-8027-5113. Ou entre na nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS-oficial. Bom, chegou a hora do blocão do esporte e eu volto amanhã. Muito obrigado pela companhia e segura aí, porque olha, tem confusão, né? Tem confusão agora lá no Internacional. Problema de din-din. Em seguida, o Matheus Schenck e o Glauco Paza vão explicar para vocês. Glauco Paz, além de aquecido... Tô dançando e aquecendo. Tá dançando uma polca desde que o André tava aqui. Na verdade, tá difícil ficar parado, essa é a verdade, viu? Tá reclamando, eu tô só com meu blusão aqui, tô de boa. Mas é jovem, né? Eu sou um pouquinho mais... Agora, com esse frio, tá tão bom de fazer uma atividade para aquecer, né?
Só que o Inter não quis. Jogadores não treinaram. O que aconteceu, Schenck, hein? Pois é, Glauco Paz, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no SBT Rio Grande, no Blocão do Esporte. Eu estive agora há pouquinho ali no Beira-Rio, né, mas ali perto do CT Parque Gigante, para conferir o que estava acontecendo, né? A gente viu alguns fotógrafos ainda, mas jogador mesmo eu não vi, ninguém viu. Sabe por quê? Por quê? Os líderes do elenco do Internacional, o Tyson, o Edenilson, eles se reuniram hoje cedo com a diretoria e avisaram: nós não iremos treinar hoje. O treino estava marcado para 9h45 da manhã ali no CT Parque Gigante e esse treino jamais aconteceu. Por quê? Porque o Inter está com salários atrasados. Como assim o Inter está com salários atrasados? O Inter tem 2 meses que não paga os direitos de imagem dos jogadores. Essas imagens que a gente está vendo são de arquivo, tá? Porque hoje mesmo não teve nada lá pelos lados do CT Parque Gigante. O Inter está com 2 meses, pelo menos, de salários atrasados, de direitos de imagem, que são mais ou menos ali 40% do salário, né? Até, Glauco, você estava explicando pra gente, com mais detalhes ali na redação, como é que funciona esse esquema de direito de imagem. Até se você puder explicar pra gente também, pra minha mãe em casa, tá pensando, o que é direito de imagem? Explica, Glauco. Como é que é o nome da sua mãe, né? Dona Sandra. Dona Sandra, deixa eu lhe falar rapidinho aqui como que é encarado o direito de imagem hoje. Brincadeiras à parte, tá? É que assim, o jogador tem o salário e o direito de imagem, que é parte do que o clube arrecada com a venda de direitos, por exemplo, para a televisão. E isso é repassado para os atletas. Muitos clubes optam por pagar mais direito de imagem e menos salário. Por quê? Por causa dos impostos, dos tributos. Só que todos eles, sem exceção, recebem. Assim como direitos de imagem, jogadores têm um contrato um tanto diferente, atletas profissionais, que incluem luvas, bichos, que para quem não sabe é aquela bonificação por vitórias, né? Por exemplo, nós aqui, quando a gente ganha alguma coisa, não é por vitória, é por um outro motivo. O jogador, a cada partida que ganhar, tem direito a bicho. São questões dos contratos de atletas profissionais que são um tanto diferentes. Direito de imagem entra aí. Só que os jogadores estão reclamando que não ganham direito de imagem e por isso não vão treinar. É verdade, o próximo treino do Inter está marcado para amanhã, 9h45. Eu estou muito curioso para saber se o Inter vai se posicionar oficialmente. Pelo menos até agora não houve um posicionamento do presidente Alessandro Barcelos, do vice de futebol Emílio Papaleuzinho. Por enquanto ninguém falou sobre isso, né? O Inter simplesmente avisou que cancelou o treino. Inclusive, alguns colegas nossos, jornalistas, viram os jogadores indo embora nos seus carros, mas a atividade mesmo não teve. Por enquanto, o pronunciamento que a gente teve foi do Índio, né, Glauco? Ele postou numa rede social um recado, e acho que é importante a gente destacar esse recado porque ele faz muito sentido, né? Atrasos sempre ocorreram, o diálogo e a confiança resolviam. Algo faltou e não foi apenas dinheiro, lamentável. E é um fato de verdade, né, Glauco? Porque, atraso salarial, hein, Índio? Atraso salarial é algo que a gente vê direto no futebol, acontece. Atrasa alguns dias, atrasa uma semana, alguns clubes atrasam 6 meses, como já aconteceu no Rio de Janeiro, o Vasco, por exemplo. Eu lembro de uma manchete, 6 meses de salário atrasado. Mas assim, o que acontece nesses momentos? A direção joga limpo com os jogadores, nós estamos tendo uma certa dificuldade, mas prevemos pagar dia tal. Dia tal vai estar na conta de vocês, vai pingar a grana. Aparentemente, o Índio está dizendo que não teve esse diálogo. Isso é grave. Se teve ou não teve, não sei. Isso é grave. Exato. Sabe por quê? Porque as lideranças não estariam chegando até a direção do clube. Isso é muito grave. Pergunta. Aqui. Ali, bota aqui. Pode ser para mim também, não? Aqui. Tá. Pergunta. Será que isso já afetou o rendimento dos jogadores na partida ou nas partidas, visto o que a gente observou no último jogo? O desempenho do Inter contra o Atlético Goianiense, a gente até falou ontem, né? Foi um desempenho muito, mas muito abaixo do que a gente vinha vendo com o Mano. Até o empate contra o Avaí, por exemplo, que foi 0-0, a gente via o Inter pressionando e fazendo do goleiro do Avaí, o goleiro adversário, o melhor em campo. Na última segunda-feira, não, né? O melhor em campo foi o goleiro do Inter. O Inter produziu bem menos. Eu não vou aqui dizer que o Inter jogou menos por causa do salário que não caiu. Não vou me atrever a dizer isso. Mas que é curioso que essa notícia chegue como uma bomba pelos lados do Beira-Rio justamente na semana em que o Inter teve o pior desempenho com o Mano Menezes, é curioso. A gente pode especular.
Mas falar com certeza eu acho que a gente não pode fazer, Glauco. Vou dar a minha opinião, tá? Existe uma penalização muito grande para o clube que atrasa mais de 3 meses, por exemplo, os pagamentos, né? Inclusive em relação a vínculos de jogadores. De que forma eles poderiam reclamar? No treino. Não vão reclamar não jogando, porque daí é uma punição institucional também. Mas está chegando num ponto limite. 2 meses, por exemplo, é demais. É demais. A direção tem que dar uma resposta. Por outro lado, aqui, você que está em casa, você que está aqui, o Luciano que está ali dentro, tem muita gente que pode estar dizendo: ah, mas jogador ganha muito, estão fazendo mimimi, corpo mole. Gente, é atividade remunerada. Jogador é profissional, ele tem que receber para jogar. Ah, se ele recebe demais, a culpa não é dele. É ou não é? Quem é que trabalha de graça? Ninguém botou uma arma na cabeça dos dirigentes oferecendo um caminhão de dinheiro para o Wesley Moraes que não rende, por exemplo. Claro que não, sem dúvida. E agora, hein? Bom, cenas dos próximos capítulos. Amanhã tem treino, a gente vai estar acompanhando, né? Acho que vai ter uma negociação aí. Lembrando que o Inter joga no próximo domingo, já precisa começar a preparar agora, né? O Inter joga domingo contra o Bragantino lá no interior paulista, atrasa a programação, né, Glauco? Não treinar hoje atrasa o planejamento do Mano para essa partida. Lembrando, problema financeiro, o Inter vendeu o Yuri Alberto por uma bela grana. Uma Babilônia. Mas estava devendo muito. Então, amigo, é a conta que a gente faz em casa assim. Ah, eu recebi um dinheirinho lá, mas eu estava com muita dívida. Não é fácil. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, inclusive, porque tem jogador que é o favorito da direção do Inter para reforçar o ataque colorado daqui a pouquinho, tá? Mas olha só, sobre Grêmio também. Grêmio. Se a coisa tá feia no lado do Inter, no Grêmio tá muito melhor, né? O presidente Romildo Bolzan falou ontem lá na Rádio Grenal, inclusive parabéns para a Rádio Grenal, 10 anos aí de atividades aqui em Porto Alegre. E parabéns. Mas olha só, palavra importante do presidente. Presta atenção, tá, Glauco? Vou prestar. Presta atenção, escuta aí o que disse o presidente Romildo Bolzan. Para nós é um jogo extremamente definidor e balizador e principalmente, vamos dizer assim, rompe fronteiras e rompe uma linha de tempo esse jogo contra o Vasco. Nós precisamos dar respostas imediatas a respeito não só do futebol, mas também da qualidade do futebol, a respeito da nossa missão no campeonato e principalmente resolver, de certa forma, aquilo que precisamos fazer, que é vencer. Então, todas essas situações para nós estão muito claras. Tivemos reuniões ontem, vamos ter hoje. Então, a mobilização que nós estamos fazendo tem tudo a ver com o jogo de quinta-feira. Se não estava claro, agora acho que está bastante claro, né, Glauco? O jogo de amanhã precisa escrever, a gente escreveu. A gente está vendo as imagens aí do treinamento de ontem, do Roger Machado comandando as atividades. E antes desse treino teve essa dita reunião do presidente Romildo Bolzan com o Roger, com a comissão técnica. Não é uma reunião extraordinária, é uma reunião que costuma acontecer durante a semana de jogos. Mas assim, que houve aquele puxão de orelha, certamente houve. Mas não só isso. O presidente deixou bem claro, né? Se não ganhar do Vasco, a chance de demissão do Roger é muito grande. E aí é aquilo que a gente falou ontem, né, Glauco? Você condiciona todo o trabalho a uma partida. E uma partida dificílima. É o Vasco da Gama, vice-líder do campeonato, fora de casa, num São Januário que vai estar lotado. Os ingressos já estão todos vendidos. Ou seja, o clima é totalmente adverso. No meio dessa batalha toda, o Grêmio vai ter que ganhar para manter o técnico no cargo. Imagina a pressão para cima do Roger. Ele sabe que se ele errar alguma coisa, o cargo dele foi pro saco. Que pressão é essa, Glauco? Eu acho até desumano isso, mas enfim, o Grêmio cavou isso. O Grêmio fez com que isso acontecesse. Como? E só para lembrar. Só me diz como. No planejamento do grupo. Só do grupo? O grupo tem carências. Eu acho que o técnico entra no pacote, mas o Roger, ele tá, desculpa a palavra, mas tá perdido. Ele tá na tentativa e no erro. Tentativa e erro. Agora são 3 zagueiros. Mas o problema tá na frente, que nem disse aqui o Jeremias há poucos dias, né? O Grêmio também não consegue fazer gols. Enfim, gente, sabe onde tem o melhor rendimento Vasco? Em casa. É só contra isso que o Grêmio vai ter que se virar. E aí o Grêmio vai jogar provavelmente de novo com 3 zagueiros, né? No 3-5-2. Vai jogar numa retranca, vai jogar por uma bola, que é o famoso, né?
Bumba meu boi, se der 1-0 pro Grêmio é vitória e título e festa. Reza, mas amigo. nesta condição, você acha que dá para avaliar o trabalho do Roger? E aliás, não só isso, o Grêmio tem desfalques para essa partida, a gente tem na tela, o Grêmio tem desfalques. O Vijaçante, que hoje é titular absoluto, tá fora. O Campas, que também é uma boa opção, reforço! tá fora. Não, só um pouquinho. O Campas tá fora? Tá fora. Reforço pro Grêmio! Não pode dizer isso. Acho que não. É uma boa opção pro banco. Você prefere o Janderson titular? O Janderson deve ser titular. Só se for pro Banrisul, no momento. Pois Não, brincadeiras à parte, todo respeito à pessoa do Campas, mas como jogador não tá acrescentando nada. Reforço mais caro da história do Grêmio. Não. O investimento mais caro da história do Grêmio. Só que o retorno talvez seja um dos piores. Tá, mas tem notícia boa ali embaixo, na linha de baixo, né? O Edilson e o Kahneman estão voltando à equipe e devem ser titulares. O Edilson não joga 1 mês e meio praticamente, teve lesão muscular. O Edilson até agora no Grêmio jogou 15 minutos, né? Ele teve 15 minutos de jogo contra o Guarani e saiu lesionado. E o Kahneman, que voltou na semana passada, ele teve um quadro de gastroenterite no final de semana, está recuperado e vai ser titular. Beleza, mas é pouco, né? Só o Edilson e só o Kahneman não vão fazer milagre. O Grêmio precisa ter um time ajeitado. E aí estavam falando em Thiago Santos titular. Acredita? Eu fiquei surdo, de repente, assim, já não escuto mais nada. Falando em volante... Thiago Santos? Falando em volante... Tá, uma notícia boa pro torcedor do Grêmio, tá? Manda. Falando em volante, não é o Thiago Santos dessa vez nesse assunto, tá? Manda. O Lucas Leiva, é importante. O presidente Romildo Bolzan, ontem, nessa entrevista lá com os parceiros da Grenal, também disse que conversou com o Lucas Leiva. Teve um contato por telefone, mas um contato muito inicial, para saber do Lucas se ele tem desejo de voltar ao Brasil agora, como é que ele tá pensando a carreira dele nesse momento. Ele tem 35 anos, não é mais nenhum guri, né? Só que uma situação curiosa, tá? No final de semana, o Lucas estava, sabe onde? Onde? Na Inglaterra. Ah, eu vi as fotos. Isso. Aliás, na Inglaterra não, em Paris. Paris, na França, acompanhando o perdão. jogo, né? Confundi Liverpool com... tudo bem. Tudo ali, lindeiro. A geografia já foi pro saco, né? Mas olha só, nessa ida para a França, ele esteve lá acompanhando a final da Champions, ele deu uma entrevista para uma televisão inglesa e disse que pode até mesmo ficar na Itália. Ele estava lá na Lazio, né? Falei a idade mesmo? 35. 35, é difícil, né? Futebol em nível elevado na Europa, 35? Bom. O problema é o elevado, mas daqui a pouco ele pega um clube menor. Ah, pode ser. Só que eu acho que o Grêmio precisa forçar a barra para tentar o Lucas agora, tá? Porque o Grêmio precisa de alguém que dentro de campo mostre aquela garra que, por exemplo, o Maicon mostrava, lembra? O torcedor se sentia representado pelo Maicon em campo. Desde que o Maicon saiu, o Grêmio não teve mais isso. O Grêmio não tem um cara que faça a torcida levantar e ter vontade de ir no estádio. Teve com o Roger na Casa Mata, quando o Roger chegou, mas parece que esse espírito já baixou de novo, né, Glauco? Eu acho muito difícil trazer o Lucas, até porque tem outros clubes aqui do Brasil que teriam manifestado interesse, e subentenda-se Atlético, inclusive, né? Se o Atlético Mineiro entrar na jogada com tudo, acabou, né? Aí eu acho melhor levar o Lucas Abate. É mais barato, é mais jovem, novo, né? Mais jovem. Joga bem. Ah, não, mas é colorado. O Lucas é colorado. Com essa direção aí realmente esquece, tá? Aí dá problema. Esquece. Enfim. Mas olha só, eu tinha falado antes ali, quando a gente estava falando do Internacional, que tem um nome de um atacante que é o favorito da direção para reforçar o Inter neste meio de ano. Você sabe quem é? Sabe quem é? O Brenner, atacante de 22 anos, ele que estava no São Paulo até o ano passado, foi jogar no Cincinnati dos Estados Unidos. Cincinnati! Isso, só que não deu muito certo não. Meu Deus! Até porque o time é muito ruim, tá? Vamos combinar. O Cincinnati é uma das piores equipes da Major League Soccer. Mas assim, o que aconteceu com o Brenner na última semana? Ele teve um desentendimento com o técnico lá dos Estados Unidos. Brigou, né? Brigou e foi afastado do grupo. Ou seja, virou moeda de troca. Em outras palavras, jogador jovem, 22 anos, grande potencial. No São Paulo, olha, encheu os olhos com 18 gols naquela temporada, Felipe. 2 anos atrás. Realmente, em 2020, que ele se destacou. Matava no futebol, que convenhamos, né? A gente tá vendo, inclusive, os gols, é muito em lambança de goleiro, Nossa senhora! Bota ali de novo. Sabe aquela pelada de fim de ano? Sim, é muita pichotada, mas ele tem os méritos de estar lá para aproveitar, né? Ele é um olha bom o zagueiro jogador. ali, olha esse gol, Glauco.
é um bom jogador. Rapaz, a nossa produção pegou os piores gols do Brenner, mas tudo bem. A parte diz que ele tem uma personalidade um tanto forte, né? Por Isso exemplo, é verdade. no São Paulo ele foi substituído, chegou a chorar, ele não gosta de ficar na reserva. Mas, enfim, quem gosta de ficar na reserva? O que aconteceu ontem, tá? Só para situar o pessoal de casa. Ontem, alguns jornalistas, colegas nossos lá de São Paulo, começaram a informar que o Inter se aproximou um pouco mais do Brenner. Fui atrás do agente dele e o cara disse que não tem nada disso. Por enquanto, não teve uma conversa maior. Mas o Inter tem, sim, um pré-acordo com o Brenner. É a informação que eu tenho, tá? O Inter tem um pré-acordo com ele. Será que eles não querem o Wesley? Só tem um problema, tá? Não adianta Não adianta eu quero contratar o Glauco Paza. Não posso falar só com o Glauco Paza, eu tenho que falar com o SBT. Tem que falar com o SBT. E aí complica, porque é caro o Glauco Paza. E esse é o problema pro Inter, né? Cala a boca, o que o André tá falando ali? Ele disse que o André é baratinho? Não. André 2 biscoitos, Zezé, já levamos. Mas olha só, esse é o problema, tá? O Inter vai precisar, de dinheiro. E se não tá conseguindo pagar o salário dos direitos de imagem, você vai investir no Brenner. Como é que isso vai pegar no elenco? Faz um papagaio. O que é um papagaio? Papagaio é quando pede um pedalando assim, depois papagaio, sabe? Já fez, para com isso. Me caiu o alemão, hein? O alemão está voltando para o Internacional, ele que ficou algumas semanas parado por conta de um edema muscular. E na última entrevista coletiva, o Mano Menezes falou sobre isso, tá? E praticamente garantiu que o alemão é titular. Tu viu? Não, titular do Inter? Quer ver? Tudo que aconteceu? Quer ver? Vamos ver. Bora aí. Um jogador que preenche mais as duas coisas é o alemão. Porque dá movimentação sem perder a agressividade, né? Estamos trabalhando para conscientizar o alemão, amadurecer um pouquinho de forma rápida, porque é o tempo que temos, né? Infelizmente veio aí o desconforto, mas vai estar à disposição já para o próximo jogo. Os outros 2 jogadores são jogadores mais de pivô, de jogar centralizado, até pela estatura, pelo porte físico e por característica. Me lembrei de uma coisa, eu tenho que ir no dentista hoje, ele falou no pivô que o meu tá compromisso. Mas segue lá, vamos lá. O que é? Não, foi bom ter falado, mano, brigadão. Eu não tinha notado, tinha esquecido isso aí até. Mas olha só, vamos falar sério, tá? Falar sério rapidinho. Basicamente, ele comprovou que o alemão vai ser o titular e é o cara para a função de 9, né? Ou eu tô louco, ou entendi errado? Não, eu acho que ele pode dizer isso aí. Eu achei que tu ia dizer que eu tô louco. Eu acho que é alternativa. Mas respeito. Não, mas vai jogar quem? Respeito. Não, nesse momento... Joga até o Wanderson ali na frente. Mas o Wanderson não é 9. Não, mas é melhor que o alemão. Tá, olha só, é o seguinte. Tá. 2 coisas, tá? Uma, quando a gente voltar do intervalo, a gente vai te mostrar os números dos atacantes do Inter, tá? Quando a gente voltar. É 9? 9, 11? Não, os números de gols, os números de gols. Tá. E tem mais uma cena que aí é bem triste, Glauco. Um jogador francês maltratou um gato, mas essa cena rendeu uma punição federal para esse cara. A gente já volta. Que horror. Muito bem, Glauco Paza, voltamos. E agora eu quero te mostrar o ataque do Internacional, os números. Vamos lá. Os números de quem está fazendo gol. Só 3 gols o Wanderson, só 3 gols o alemão, 2 o Wesley Moraes, o David fez 2 e o Cadorini, coitado, tá zerado esse ano. Só para te mostrar que o Inter precisa, sim, de reforço, tá legal? Tem que dar mais chance pro Cadorini também, tá? Ele foi Você mal. acha? Acho. Tem que comprovar que não dá, pelo menos isso. 45 contra o Goianiense, não comprovou? Não, ainda é pouco. Tem que botar mais tempo. Tá bom, então. Olha só, seguinte. Hoje pela manhã saiu a condenação do zagueiro francês Zouma, jogador do West Ham da Inglaterra. Condenação por quê, Glauco Paza? Porque em fevereiro vazou um vídeo dele agredindo, maltratando, sendo uma pessoa muito, muito ruim com o gato da família. Porque o gato tinha arranhado a cadeira da casa do cara. E por isso ele agrediu o bicho, correu atrás, foi, olha, bizarro. Hoje saiu a condenação, sim, ele foi condenado na justiça inglesa, porque ele joga na Inglaterra. Ele foi condenado a 180 horas de serviços comunitários. Também ele levou uma multa do West Ham, mais de R$1 milhão. Ele perdeu o patrocínio da Adidas que ele tinha, tá? E ele está proibido de ter gatos por 5 anos. E aí as imagens dele chegando hoje no julgamento dele. Virou, digamos, um escândalo, né? E por que a gente mostra isso aqui também? Para comprovar que não pode ficar por isso mesmo. É com o bicho. Gente,
que nós levemos isso como exemplo. As coisas acontecem aqui no Brasil, muitas vezes não dá em nada. Tá, e o exemplo, tomara que, se acontecer aqui, também dê alguma coisa. Mas deixa os gatinhos lá, tá? Falando em gatinho, beijo. Obrigado, tá? pai. A gente se vê amanhã, você que está em casa também. Amanhã a gente volta com muito mais descontração, muita informação. Até. Tchau.